1, 2, 3, 5, 10, dezenas. Mensagens com perguntas sobre a unidade de lazer AFEPESP Lindóia não param de chegar nas redes sociais. São diversos os associados que querem saber por que razão o espaço ainda não foi reaberto para a utilização. Bem, calma. Existem justificativas por trás desse fechamento prolongado, e a principal delas é essencial. A unidade segue fechada até o momento sem previsão de reabertura para garantir a segurança dos hóspedes e dos colaboradores. Quer entender melhor? Então acompanhe este vídeo até o final, que a gente vai explicar tudo o que se passa em uma das unidades mais queridas da AFEPESP, talvez por estar situada na capital nacional da água mineral. Com a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março de 2020, todas as unidades de lazer precisaram ser fechadas. Apesar disso, a diretoria executiva aproveitou o momento, já que decidiu promover benfeitorias na sua rede hoteleira enquanto durasse a quarentena. Hoje, praticamente todas foram entregues, renovadas e com novidades, mas Lindóia precisa de mais tempo. Antes mesmo da paralisação de atividades, em 2019, quando a Coordenadoria de Obras verificou as necessidades da unidade, por meio de um levantamento planialtimétrico georreferenciado, ou seja, um mapeamento completo dos mais de 32 mil metros quadrados, foram identificadas irregularidades no imóvel. Não havia auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o chamado AVCB, que é emitido pelo Corpo de Bombeiros e serve como garantia de que a edificação possui condições de segurança contra incêndio. O documento é necessário, por exemplo, para regularizações junto à Prefeitura. Isso porque, neste órgão municipal, a unidade constava sem devidas aprovações para funcionamento urbano. As instalações elétricas estavam em desacordo com as normas e exigências técnicas vigentes. Faltava projeto e instalação de sistema de proteção contra descarga atmosférica, o SPDA, mais conhecido como para-raios, indicação de brigada de incêndio e outras exigências legais. De acordo com o presidente da AFEPESP, Álvaro Gradim, os procedimentos de adequação às normas foram iniciados, pois a unidade estava sujeita a multa e até interdição. Mas o mais preocupante, vale reforçar, era o risco que associados e funcionários corriam nas dependências do prédio. Isso quer dizer que o local só vai voltar a funcionar quando houver autorização das autoridades competentes, com plena segurança para o que há de mais importante no planeta: a vida humana. É importante esclarecer que esse processo de regularização não depende exclusivamente da AFEPESP, inclusive porque começou em meio à mais grave pandemia do século, em que órgãos reguladores deixaram de operar presencialmente para cumprir os protocolos sanitários. Hoje, 1 ano e 7 meses depois do início da crise sanitária, muita coisa mudou para melhor na unidade de lazer em Lindóia. Até porque o trabalho da Coordenadoria de Obras visualizou em detalhes as características e condições do terreno, inclusive da área construída. Foi identificada a necessidade de projetar e construir 3 chalés para pessoas com deficiência, o que equivale a 5% dos 65 chalés da unidade de lazer, conforme prevê a norma brasileira regulamentadora 9050. As 3 novas acomodações contarão com rampas de acesso, abertura de portas e espaços que permitem a locomoção, como um giro de 360 graus de uma cadeira de rodas. Os banheiros também ganharão barras de apoio, torneiras com alavanca, bacia sanitária e puxadores adaptados para PCD. Ainda em 2019, o mapeamento feito revelou que a demanda necessária de energia para atender toda a unidade de lazer em Lindóia era de 300 mil watts por mês. Porém, a potência contratada e distribuída pela concessionária CPFL Paulista era de 112 mil watts mensais. Para se adequar à realidade de consumo, a Coordenadoria de Obras projetou, em 2020, uma nova entrada de energia. A fim de corrigir falhas na distribuição de energia pela concessionária, um grupo gerador com capacidade de 300 mil watts foi instalado na unidade de lazer. Na prática, quando falta energia elétrica, o grupo gerador e um quadro de transferência são acionados automaticamente, assumindo toda a demanda elétrica da unidade, com fornecimento ininterrupto por 4 horas, o que dispensa o uso de luzes de emergência.
O equipamento funciona à base de diesel e, caso o fornecimento de energia pela CPFL Paulista não tenha sido estabelecido depois das 4 horas, é só abastecer com combustível para atender às necessidades elétricas. Outra necessidade identificada na unidade de lazer foi a realização de um projeto de Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, o SPDA, também conhecido como para-raios, que atuam como agentes facilitadores, atraindo raios e conduzindo-os até o solo, onde são dissipados, reduzindo assim o risco de um raio atingir uma área construída. Mas isso não significa que esse sistema de segurança essencial, exigido pela norma brasileira de regulamentação 5.419 e pela Instrução Técnica 41/2018 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, impede a queda de raios, pois esta é condicionada aos fenômenos naturais climáticos, os quais fogem do controle da ação humana. Em 2020, a Coordenadoria de Obras verificou que o quadro geral de baixa tensão, o QGBT, da unidade estava fora dos padrões técnicos exigidos pelas normas brasileiras regulamentadoras 5.410 e 5.419. A localização do próprio QGBT, que era dentro da cozinha da unidade, dificultava o acesso a ele. Além disso, havia quadros de energia que utilizavam fusível, um equipamento obsoleto para impedir a passagem de corrente quando há uma sobrecarga em um circuito elétrico. Partes dos disjuntores não funcionavam corretamente devido à falta de dimensionamento do circuito e dos seus componentes. Havia tomadas sem sistema de aterramento, que é fundamental para eliminar fugas de correntes e proteger os usuários de um possível choque elétrico. Os fios elétricos não tinham padronização de cores, o que dificultava identificar quais deles estavam energizados. A unidade de lazer não contava com proteção contra surtos de tensão, os DPS, ou seja, dispositivos para anular as descargas indiretas sobre a rede elétrica que podem ser causadas por descargas atmosféricas. Todas essas ações são realizadas para manter o padrão de qualidade das unidades de lazer da AFEPESP. Serão necessários mais alguns meses até a reabertura de Lindóia, é verdade, mas por motivos mais que justos. Segurança, conforto e excelência no atendimento aos associados são premissas inegociáveis para a maior associação de servidores públicos da América Latina. Aguarde! Vai valer a pena esperar. Nos vemos em Lindóia.